Fala, moçada, vamos falar agora de função do segundo grau. É importantíssimo que antes de você assistir essa aula de função do segundo grau, que é uma aula um pouco mais longa, você tenha assistido a aula de função do primeiro grau e a aula de equação do segundo grau. Então você não pode começar por função do segundo grau, você tem que assistir a aula de função do primeiro, equação do segundo, para depois ir para a aula de função do segundo grau. Por quê? Para você entender essa ideia do que seria o f de x, y, essa ideia inicial de função que é dado lá na função do primeiro grau. Mas vamos continuar. Uma função do segundo grau é uma função que tem essa cara, o f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso aí, obviamente, é uma equação do segundo grau. A gente está trabalhando com uma função, uma f de x. Quer dizer, o valor de x altera no meu resultado. De acordo com o que eu vou colocando no valor de x, f de 1, f de 2. Então, o valor desse x vai alterando o meu resultado. E quando a gente fala de função do segundo grau, a gente vai falar de máximo e mínimo, que é o que aparece, é o que os concursos, as provas acabam querendo saber sempre. Qual é o valor do máximo, qual é o valor do mínimo, o que é x do vértice, y do vértice. E aí vamos entender um pouquinho essa ideia de x do vértice, y do vértice e por aí vai. Primeira coisa, eu fiz aqui a maior do que zero. Você já viu na aula de equação do segundo grau que o a maior do que zero gera uma parábola com concavidade para cima. E o a menor do que zero gera uma concavidade para baixo. A maior concavidade para cima, né, carinha feliz, boquinha para cima. A menor, carinha de triste, boquinha para baixo. Mas isso na função tem uma relevância absurda. Como assim? Tá aqui o nosso gráfico, já marquei os pontos do gráfico, tá? Isso aqui lá na equaçãozinha do segundo grau, a aula de gráfico da equação do segundo grau. x1 e x2 são as raízes e são os pontos em que a parábola toca no eixo x. Meu ponto C é o ponto em que a parábola toca no eixo y. Mas o que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar isso aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha que nos interessa. Porque essa pontinha, ela é chamada de vértice. Então, ó, esse cara aqui embaixo, ele vai ser chamado de vértice. Tá, mas se ele é vértice, tá, o que é isso? Ele é o ponto de mínimo da função. Ele é o ponto de mínimo da função. E se ele é um ponto no meu gráfico, ele tem uma ordenada. Porque se eu tenho um ponto no plano cartesiano, vamos pegar um exemplo bobo lá. Você já viu isso lá em função do primeiro. Mas vamos colocar, ó, esse ponto aqui. Vamos achar esse ponto. Esse ponto é o ponto B. Vamos falar que ele está no eixo x em 2, no eixo y em 3. Então esse ponto tem uma orientação cartesiana. Quer dizer que eu quero localizar esse ponto no meu plano cartesiano. Então, ó, ele tem x2, y3. Porque toda vez que eu localizo um ponto, lembra que primeiro vem o x, depois vem o y. Primeiro vem o x, depois o y. Aula de função do primeiro grau, tem que ver isso aí lá, hein? Primeiro o x, depois o y. Então esse ponto B, ele é um ponto no plano cartesiano, que ele está localizado em x valendo 2 e y valendo 3. É o que o seu GPS faz. Quando você liga o seu GPS, ele te dá a sua localização. Te dá a sua localização em x e y, que a gente não chama de isso. De x e y, chama de latitude e longitude, beleza? Então, ó, esse ponto aqui, ele é um ponto no meu plano cartesiano, ele é um vértice, e ele é o ponto de mínimo. Quer dizer que a função desce, 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 e chega aqui, ó. Quando ela chega aqui, ela chegou no menor ponto dela. A partir daqui, ela começa a subir. Então, toda vez que eu tenho a maior do que zero, eu estou estudando o mínimo da função. A menor do que zero, eu estou estudando o quê? O mínimo. A maior do que zero, eu estou estudando o mínimo da função. A maior do que zero, eu estou estudando o mínimo, o ponto de mínimo da função. Não esquece, a maior do que zero, estou estudando o ponto de mínimo da função. Beleza? Voltou? Ó, desce, 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 chega até esse ponto aqui, ponto de mínimo. Depois ela começa a subir, beleza? A maior do que zero, ponto de mínimo. A função desce, 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 chegou nesse ponto aqui, ó, é o vértice, ela começa a subir. Então esse é o menor ponto da função. E se ele é um ponto no plano cartesiano, ele tem uma orientação cartesiana. Qual é a orientação cartesiana que ele vai ter? X do vértice e Y do vértice, ó. X, V e Y, V. X do vértice e Y do vértice. Então, esse ponto, esse V, esse vértice, a orientação dele, ó, vértice, a orientação dele vai ser X, V e Y, V.
XV e YV. Essa é a orientação do meu vértice, beleza? Professor, o que é XV e YV? Calma, vamos fazer lá agora. Ali é ponto de mínimo. E aqui, a função sobe, 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 sobe e chega nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, quando ela chega, esse é o ponto de quê? Esse é o ponto de máximo. Então, quando A for menor do que zero, a gente vai estar estudando o máximo da função. A menor do que zero, a gente vai estar estudando o máximo. A maior, mínimo. Ó. A maior, mínimo. A menor, máximo. Não esquece disso. Então, esse pontinho, ó, essa bundinha, essa quina pra gente, vai ter um nome. Qual é o nome? A gente já viu. Vértice. E esse vértice vai ser o ponto de máximo da função. Professor, mas tem como ser máximo e mínimo ao mesmo tempo? Não. Quando A for maior do que zero, o vértice é mínimo. Quando A for menor do que zero, o vértice é máximo. A maior do que zero é mínimo. A menor do que zero é máximo. Olha o que está escrito. A maior do que zero é mínimo. A menor do que zero é máximo. E esse vértice aqui, ele também vai ter uma orientação no meu plano cartesiano. Então, esse cara aqui, ó, esse V, ele é um ponto no plano. Então, ele vai ser XV e YV. Esse é o valor do XV e esse é o valor do YV. Beleza? Então, ó, o que eu preciso que você entenda. Toda vez que eu estiver falando de função do segundo grau, A maior do que zero, mínimo. A menor do que zero, máximo. A maior do que zero, mínimo. A menor do que zero, máximo. Pegou uma função do segundo grau. Tem lá A negativo com cavidade para baixo. A gente vai estar falando de máximo. Pegou A menor do que zero com cavidade para baixo. A gente vai estar falando de ponto de máximo. Beleza? Só corrigindo aí. Pegou uma função do segundo grau, A menor do que zero, está falando de máximo. Se eu falei errado aí, corrigindo. A menor do que zero, está falando de máximo. A maior do que zero, está falando de mínimo. A menor do que zero, está falando de máximo. A maior do que zero, está falando de mínimo. Pegou função, olha o A. Olhou o A. A positivo, maior do que zero, mínimo. Pegou o A negativo, com cavidade para baixo, está falando de máximo. Beleza? Então o sinal do A determina a característica, se é máximo ou mínimo. Tranquilo? E aí, se você vai estudar o vértice, está estudando aqui, ó, essa bundinha. Essa bundinha aqui é exatamente onde ela muda o sentido. Nesse caso, é o ponto mais baixo da função, é o ponto de mínimo. Naquele caso, é o ponto mais alto, é o ponto de máximo. E vamos estudar o que é cada coisa. O que é o x do vértice e o que é o y do vértice? O x do vértice é exatamente o que provoca. Lembra que na nossa aula de gráfico eu falei que nós íamos estudar o x, o eixo x, em alguns momentos a gente vai falar que ele é o eixo que provoca. Então, agora é o momento. O x é o quê? O x é o valor que provoca. O x, ele provoca o valor máximo. O x, ele provoca o valor máximo. Ou a gente pode falar que ele provoca o resultado máximo. O resultado máximo. Então, o x, ele provoca. O x, ele vai estar sempre provocando. O x é o cara que provoca. Ele provoca o máximo ou provoca o mínimo. Naquele caso em que o A é menor do que zero, ele está provocando o valor máximo. Naquele caso em que o A é menor do que zero, ele vai provocar o valor máximo. Neste caso em que o A é maior do que zero, esse cara, ele vai provocar. Só que ele provoca o quê? Ele provoca o valor mínimo. Então ele vai provocar, ó, provoca o valor mínimo. O x do vértice, ele vai provocar. Ele sempre vai estar provocando. Ele vai provocar o valor mínimo ou vai provocar o valor máximo. Quando ele vai fazer cada coisa? Quando eu tiver um A negativo, ele provoca o máximo. Quando eu tiver um A positivo, ele provoca o valor mínimo. O valor mínimo ou o resultado mínimo, o valor máximo ou o resultado máximo. E o que seria o y do vértice? O y do vértice já é o resultado. O y do vértice, a gente pode entender que este cara, ele vai ser o resultado, ó, resultado máximo. Aqui nesse caso, ele vai ser o resultado máximo, resultado
máximo, ou pode aparecer como valor máximo também, ó, resultado máximo, ele pode falar que é o valor máximo, como ele também pode falar que é a ordenada máxima. Então ele pode aparecer o y do vértice como sendo o resultado máximo, o valor máximo ou ordenada máxima. Então o y do vértice ele pode aparecer como resultado máximo, qual é o valor máximo, qual é a ordenada máxima, tá bom? O y do vértice tem essa cara. Claro, naquela configuração em que o A ele é menor do que zero. Porque quando eu falo de A menor do que zero, eu estou falando de valor máximo, o que provoca o máximo ou o resultado máximo. Quando eu falo de A maior do que zero, ali é A menor do que zero, tá? A menor do que zero, tudo ali vai ser máximo. Quando eu falo de A maior do que zero, o meu Y já não vai ser o valor máximo, já não vai ser o resultado máximo. Neste caso aqui, ó, o meu Y, ele vai ser o quê? O meu Y, ele vai ser o valor, não máximo, o valor mínimo. Ou ele vai ser o resultado o quê? Mínimo. Ou ele pode aparecer também como ordenada mínima. Percebe que a questão de máximo e mínimo depende da configuração do A. Nesse caso, valor mínimo, resultado mínimo ou ordenada mínima. Por que ali é máximo e aqui é mínimo? Porque aqui eu tenho um A positivo, eu tenho um A maior do que zero. Olhou a equação de segundo grau, A positivo, tudo é mínimo. O x do vértice, ele provoca o mínimo. O y do vértice é o resultado mínimo, é o valor mínimo, é a ordenada mínima. Olhei para o A é menor que zero, o A é negativo. O x do vértice é o que provoca o máximo, o y do vértice é o resultado máximo, é o valor máximo, é a ordenada máxima. Beleza? Então, o x e o y do vértice, eles dependem do A. Ah, depende do A para quê? Para decidir se é máximo ou mínimo. Porque a função ela tem uma configuração diferente de acordo com o valor do A. Se o A é positivo, ele tem uma coisa, se o A é negativo, ele tem outra coisa. Beleza? Então, o A positivo é uma coisa, A negativo é outra. A positivo, valor de mínimo. A negativo, valor de máximo. E eu preciso que você entenda desde já. O x do vértice, ele é o que provoca. O y do vértice é o resultado. Isso não muda. O y é sempre o resultado. Resultado máximo ou resultado mínimo, depende do valor do A. E o x do vértice é sempre o cara que provoca. Provoca o quê? Provoca o máximo ou provoca o mínimo. Mas ele sempre vai estar provocando. Ele é o cara que provoca. Beleza? Galera, até a próxima e vamos que vamos.